fugimos tanto da tristeza? O que tem de tão aterrador em ficar triste? Você já percebeu aí o quanto que você deve ter se enganado para sair de um estado de tristeza e que, na verdade, não ajudou em nada? Isso acontece, sabe por quê? Porque a nossa sociedade está adoecida pela obrigatoriedade do good vibes. Oi, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Chegue mais, vamos conversar. Esse podcast é um lugar seguro para a gente conversar sobre as emoções. É um convite para você dar uma paradinha e sentir. Eu sou psicanalista, pai, escritor e podcaster. E como sou apaixonado pelas transformações que passamos através das nossas relações, eu quis criar esse podcast para a gente poder bater um papo com calma, sabe? Sobre tudo que nos afeta e atravessa. Para falar sobre as coisas que estão escondidas embaixo do tapete. E enquanto caminhamos juntos por uma jornada de autoconhecimento, transformamos as nossas relações e curamos nossas feridas. Então, pare um pouco e ouça essa conversa. Faça uma pausa para sentir. E aí uma conversa que eu queria ter já no começo desse podcast é sobre a tristeza. E aí você pode estar até estranhando, poxa, caramba, começar com um tema tão para baixo, né? Vamos falar de uma coisa mais para cima, né? Mais cativante? Não, tá? Eu quero fazer com que esse ponto seja importante para você, para que você, junto comigo, possa olhar e atravessar a sua tristeza de uma forma mais plena, mais consciente, eu diria até. Só que para isso eu vou usar uma referência de uma animação assim, absolutamente genial, tá? Você provavelmente já viu, é uma animação que se chama Divertidamente, e para isso eu vou trazer um trecho bem específico sobre a tristeza dialogando com a alegria e tentando melhorar os ânimos do Bing Bong. Se você nunca assistiu essa animação, tudo bem, eu vou dar um panorama geral aqui do que é, mas eu quero que você prometa que você vai assistir esse filme depois que você acabar esse podcast, tá? Mas vamos lá, Divertidamente é uma animação de 2015, né, feito por Disney e Pixar. Eu já assisti algumas vezes, como eu falei, né, assim, pra mim sempre encontro alguma coisa diferente que eu não tinha me dado conta daquilo, né, e é muito legal. Inclusive, esse trecho eu cheguei a compartilhar no meu Instagram, se você quiser depois acompanhar lá, é @Thiago Queiroz, e eu compartilhei, muita gente não tinha se dado conta desse trecho, né. Então, sobre o que é o filme? O filme ele é uma visão muito interessante sobre as emoções do ser humano. A gente acompanha dentro da cabeça, ou talvez do coração, não sei aonde, né? Eu diria que talvez no coração, entre o coração e a mente, né? Da personagem principal, que é a Riley, né? Que é uma menina que está passando por algumas mudanças na vida, inclusive uma mudança literalmente, porque ela está mudando de casa, de escola, vai ter que mudar de amigos e um monte de coisa, né? E dentro ali, quando a gente vê por dentro da Riley, a gente vê ali uma central de controle de emoções, como se fosse isso, sabe? Tipo uma nave espacial. E a gente tem 5 personagens muito importantes ali, que é a alegria, o medo, a raiva, o nojinho e a tristeza, beleza? Apesar da alegria ser a principal emoção, né, e mais importante da Riley, desde o início do filme a gente vê isso, e ela sempre faz com que, né, a Riley tente se manter positiva e tudo mais, essas emoções ela acabam entrando num conflito, assim, sobre qual a melhor forma de viver em uma nova cidade, numa nova casa, uma nova escola, e todos esses conflitos da Riley com os pais começam a explodir por conta dessa mudança, tá? Só que aí as coisas no centro de controle começam a dar ruim, porque a tristeza quer falar. Sabe aquela coisa bem poética, né? A tristeza quer falar. E a alegria não estava deixando a tristeza falar, sabe? Ficava silenciando ela e botando ela para baixo, dizendo que ninguém se importava, que ela não era importante e tudo mais. Até que acontece um ruim danado dentro dessa central de controle. E a tristeza e a alegria se perdem dentro da cabeça da Riley, né? Então, assim, eles se perdem do centro de controle e estão lá caminhando através das memórias muito antigas, memórias que vão se perdendo. E elas acabam encontrando no meio do caminho o Bing Bong, que ele é um amigo imaginário da Riley. Na verdade, é uma lembrança, né, desse amigo imaginário que ela tinha quando era criancinha mesmo. E ele é muito louco porque ele é um animal meio híbrido, assim. Ele tem pele de algodão doce e é meio que elefante misturado com gato, misturado com golfinho, mas acho que ele lembra muito mais um elefante cor-de-rosa, com chapéu, tá? E, obviamente, por ser um dos melhores amigos imaginários da Riley, era o quem mais brincava com ela durante a infância toda, né? E como ela cresce, esse relacionamento acaba ficando meio abandonado. E aí a gente chega nesse trecho do filme que eu queria comentar aqui com você, tá bom? Que é o seguinte: em dado momento, o Bing Bong ele perde um foguete espacial e fica muito abalado.
tá? Assim, abalado mesmo, porque era um foguete espacial que era importante para ele e para Riley na época que eles brincavam muito, né? E o que acontece? Ele tá sentado no chão, muito para baixo, inconsolável. E quem avança para tentar melhorar ou mudar a situação é justamente a Alegria. Ela chega ali tentando consolar aquele elefante cor-de-rosa, dizendo, olha, não fica assim não, que isso? E tenta fazer várias coisas com aquele elefante, tenta fazer cócegas, tenta fazer careta, tudo para tentar tirar o foco do Bing Bong dessa situação em que ele estava. E, obviamente, nada ajudava ali o Bing Bong, ele ficava travado, sentado no chão, sabe, meio paralisado, meio triste. E ela fica ali insistindo, e sempre muito pra cima, até que ela meio que dá uma desistida temporariamente, e nessa chega a tristeza. E perceba, a tristeza chega falando exatamente essas palavras que eu anotei aqui pra gente conversar. Que pena que levaram o seu foguete. Era uma coisa que você amava, e se foi para sempre. Quando ela fala isso, você já sente a lagriminha, o olho começa a queimar aqui, ó. A capacidade que a tristeza tem de se conectar com a gente e mobilizar as nossas emoções é absurda, hein? E aí a Alegria vira os olhos e fala assim, tristeza, não piora as coisas. Ela começa a ficar irritada com aquilo dali. Só que o que acontece é o contrário. O Bing Bong começa a se abrir para a tristeza. E aí ele fala, era tudo que eu tinha da Riley. A tristeza responde falando, aposto que vocês tinham várias lembranças, né? E aí ele fala, tenho muitas. Nós já voltamos no tempo para tomar café 2 vezes. E aí a Alegria ficou olhando, para. Mas a tristeza ignorou e falou assim, que incrível, a Riley gostou? E aí ele responde, gostou sim, é minha melhor amiga. E aí a tristeza vem com a maior sabedoria de todo mundo e fala simplesmente isso. Que triste. Apenas isso. Ei, olha a casquinha! O monstro cosqueta apareceu! Que pena que levaram seu foguete. Era uma coisa que você amava. Se foi para sempre. Tristeza, não piora as coisas. Desculpa. Era tudo que eu tinha da Riley. Olha a densidade desse diálogo para uma animação que é supostamente apenas para crianças. Nessa, obviamente, Bing Bong começa a chorar, o que é muito curioso porque ele chora doces, então cai bombom, cai bala do olho dele, começa a chorar. E aí ele para, respira fundo e fala, eu já tô bem, a estação fica por aqui. E assim o filme continua e elas continuam a jornada delas. Por que para mim esse trecho é tão marcante? Porque a gente está sempre fazendo isso. Tá? Os nossos divertidamentes aqui das nossas cabeças estão sempre fazendo a gente fugir da tristeza, né? E por que a gente foge da tristeza? Por que a gente, quando se encontra com alguma coisa que é um pouco mais emotiva e triste, a gente às vezes se conecta com situações que não tem nada a ver com aquela situação daquele filme, como é, por exemplo, aqui o Divertidamente, e faz a gente acessar emoções antigas que a gente não chorou e não sentiu, para a gente finalmente se autorizar a sentir aquela tristeza. E era justamente sobre isso que eu queria conversar, porque, na verdade, a gente passa por isso o tempo todo. Se a gente está triste, a gente trata de pegar alguma coisa de alegria e jogar para cima e não sentir. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um youtuber e ele estava falando isso. Não, às vezes eu tô triste, eu não tô bem, mas eu não deixo isso transparecer, eu faço algum conteúdo de comédia e faço as pessoas rirem porque elas não têm nada a ver com a minha tristeza. Gente, isso é uma estrada muito perigosa. E a gente devia muito estar sentindo as nossas tristezas, sentindo os sentimentos que são considerados, entre muitas aspas, negativos, porque não existe sentimento negativo no sentido ruim, né? Então, assim, a gente deveria estar se colocando em contato e se permitindo sentir essas coisas. Tanto que o que resolveu ali aquela situação lá do filme do Bing Bong foi justamente quando ele se colocou para sentir aquilo e chorou e botou para fora e lamentou. E às vezes a gente só precisa fazer isso. Às vezes a gente está fugindo de um luto, que luto não necessariamente o luto pela perda da vida de alguém que é muito próximo, que a gente ama, mas os lutos das perdas que a gente tem ao longo da vida, e a gente fica evitando e fugindo disso porque a gente acha que só a alegria leva a gente para frente, e não é assim. Porque quando a gente tem esse tipo de pensamento, na verdade a gente só está fazendo com que a alegria ela sirva de uma distração para aquilo que a gente está sentindo. A famosa positividade tóxica, né? Ou seja, a gente está ali numa perseguição alucinante de coisas muito bacanas, muito divertidas e fugindo, na verdade, daquilo que a gente deveria estar encarando e não quer encarar.
porque dói, porque machuca. Não tô dizendo que encarar a tristeza é fácil não, tá? Assim, é muito difícil. Não é toda hora que você quer parar, sentar e começar a remexer em coisas que doem, né? Porque não é só uma questão de parar e ter tristeza. É uma questão de você parar, sentir a dor, atravessar essa dor, olhar para ela e falar, é triste mesmo isso. Eu não consegui passar naquele concurso. Talvez eu devesse ter estudado mais. Talvez eu devesse ter dormido melhor na noite anterior, me alimentado melhor na noite anterior. Não sei. Talvez nada disso fizesse diferença para o resultado da prova. O que importa é que eu tô triste com relação a isso. E que eu preciso me dar o direito de passar alguns dias, ou um dia, ou alguns momentos triste, vivendo essa tristeza. Para mim, a gente precisa muito, muito mesmo, olhar para a nossa tristeza e sentir a nossa tristeza. Queria até te fazer uma pergunta agora que você está ouvindo aí. Quando foi a última vez que você se permitiu ficar triste? Seja por alguns minutos, por algumas horas, por dias. Você sentiu a dor, olhou para a dor e falou para as outras pessoas, eu tô triste. É difícil isso. Inclusive, esse aprendizado para mim é um aprendizado relativamente recente, a partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre emoções, sobre psicanálise, psicologia, e comecei a ver a importância, porque a gente não aprende isso, né? Assim, não estou falando que eu sou iluminado e que eu sei disso daí desde sempre. Não, eu aprendi isso com a vida. Eu já também joguei muita tristeza para debaixo do tapete e isso, na verdade, tem um preço muito alto, porque isso vira um sentimento reprimido que isso em algum momento vai ressurgir do seu inconsciente e de uma forma, inclusive, que você não faz nem a menor ligação sobre aquilo que está acontecendo com você naquele momento, sabe? Você não consegue entender de onde veio aquela sua reação aparentemente desproporcional. Então, a gente precisa muito conversar cada vez mais sobre isso e valorizar a tristeza. É por isso que eu acho que também o Divertidamente é um filme tão bonito. E eu, inclusive, tenho até uma visão que a protagonista real desse filme é a tristeza. Porque só a partir do momento que todo mundo começa a valorizar a tristeza e a tristeza passa a ser ouvida no filme, que as coisas começam a voltar para os trilhos. Então, assim, para mim é muito bonito. E eu não estou falando, é claro, que a gente tem que super valorizar a tristeza, virar aquela coisa meio, caramba, o culto à tristeza. Não é sobre isso não, tá? Eu acho que a gente tem que só enxergar e atravessar e se dar o direito de sentir a tristeza em alguns momentos da nossa vida. Não deixar com que isso se torne algo paralisante pra gente, né? E é claro, assim, respeitando as devidas proporções, porque tristeza é uma coisa e, por exemplo, depressão é outra. E que precisa de acompanhamento, sabe, profissional. Então, talvez você esteja passando por isso ou em dúvida sobre isso, procure um profissional. A gente não pode também banalizar a tristeza e achar que tudo é tristeza, inclusive depressão, porque não são coisas completamente diferentes. Mas a tristeza, ela está presente no nosso dia a dia e a gente precisa abraçar ela também. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui de como que algo que aconteceu comigo, bem recentemente, assim, no fim de semana próximo que aconteceu, e que, assim, tava todo mundo tudo bem, sabe? Tava tudo bem, tava tudo rolando bem, eu tava em casa, com os meus filhos, com a minha esposa, e eu não tava bem. Eu tava, assim, meio para baixo. E, normalmente, alguns anos atrás, quando eu sentia algo dessa forma, eu tratava de arranjar alguma coisa para dar a volta por cima, né? Aquela coisa do sacode a poeira, da volta por cima. E nunca deixava as emoções virem e irem. Isso é muito importante, para qualquer emoção, inclusive. Deixar ela vir, sentir, oi, tudo bom? Tristeza, você tá aí, né? Eu não sei porque que você tá aí ainda. Talvez eu descubra em algum momento, mas eu tô vendo você aí. Não importa por que você tá aí, tanto quanto reconhecer que você está aí. Entende a diferença? Então, nesse dia, por exemplo, eu não fugi, não tentei fazer alguma coisa fora de casa, sei lá, vamos passear, vamos fazer alguma coisa, vamos pro cinema, para eu tentar me desconectar e fingir que eu não estou sentindo aquela coisa. E às vezes a gente até tenta descontar isso em comida, por exemplo, né? Como eu já fiz também muito na minha vida. Mas nesse fim de semana não foi isso, sabe? No fim de semana eu tava ali meio que na minha tristezinha. Não foram os 2 dias do fim de semana, mas eu tava ali sentindo aquilo. Até que a Anne, né, minha esposa, ela veio pra mim e perguntou, você tá bem? Tá tudo bem com você? E aí eu virei pra ela e falei assim, não tá tudo bem, não. O que aconteceu? Eu não sei, eu tô meio triste, assim, tô meio pra baixo hoje. Acho que, não sei, ainda não sei sobre o que é, mas eu não tô muito bem, não tô muito
felizão e tal, vou ficar um pouco mais na minha. É claro que eu não uso isso como desculpa para não cuidar dos meus filhos, né, para não fazer nada. Tem obrigações e obrigações, né, gente? Então assim, a gente precisa lembrar que somos adultos funcionais e a gente tem que fazer as nossas coisas. É claro que quando se trata de alguma doença que nos paralisa, né, ou com alguma condição emocional muito intensa que vai nos paralisar de fato, mas não era o caso. Você estava sentindo uma tristezinha. E eu acho que quando a gente começa a se conectar com as nossas emoções e perceber que a gente está triste e você falar isso para outras pessoas, faz com que tudo fique mais leve, porque não é o fato de você se sentir triste eventualmente que vai fazer com que a sua vida seja pesada. Não, porque você pode compartilhar isso com outras pessoas e, é claro, esperando que essas outras pessoas sejam acolhedoras, né? Não ajam que nem a alegria lá do filme que, vamos lá, sai daí, vamos beber, não sei o quê. Não, eu não estou muito bem hoje não, estou meio triste mesmo, vou ficar aqui. Sabe, o curtir essa fossa? Às vezes a gente precisa parar por esses momentos e sentir e tomar cuidado com essa racionalização em excesso, sabe? Porque a gente fica nessa, ai caramba, e aí, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, por que eu estou me sentindo dessa forma, será que foi fulano, aquilo que fulano falou, será que é alguma coisa? Só sente, a princípio, só sente aquilo. E você vai depois com o tempo conseguir elaborar sobre o que você estava sentindo. E aí, pra gente já ir direcionando aqui ao final da nossa conversa, eu queria deixar 2 dicas para você aí treinar no dia a dia, como lidar com essa tristeza, tá bom? A primeira é uma dica meio que geral, assim, que eu acho que é super legal, super válida, uma técnica que muitos psicólogos recomendam para os seus pacientes, que é fazer um diário das emoções. Você pode falar assim, caramba, diário das emoções, tá maluco? O que é isso, cara? Que coisa doida é essa? Não faz o menor sentido. Diário eu escrevia quando eu era adolescente, não sei o quê. Ajuda demais da conta, escrever com a sua própria letra, que a gente perdeu o contato de tanto usar celular e computador, pegar um caderninho, separar ele para você, uma agenda com as datas, né, do dia e tal, e naquele dia você fazer o que eu gosto de chamar de check-in emocional, escrever como você está se sentindo, o que eu estou sentindo, qual que é a emoção mais pulsante hoje para mim, nesse momento que eu estou aqui em frente a esse diário. Tristeza. Você pode começar esse exercício fazendo só o nome principal da tristeza, mas você pode, com o tempo, começar a elaborar o que você está sentindo a partir daquela tristeza, ou a partir daquela alegria, ou a partir daquela frustração. E entender que todas essas emoções são reais, são genuínas, sabe? E são humanas. Não é porque você sente inveja, por exemplo, ou tristeza, que isso faz de você um ser humano ruim. Não é, tá? É o que você faz, ou melhor, o como que você afeta por essas emoções, que é o que vai definir quem você é. A gente às vezes fica pensando, não posso nem sentir isso daqui, não posso nem sentir inveja. E a gente vai falar sobre inveja num episódio futuro. Mas a gente fica, às vezes, parado nessa, de tipo, não posso sentir isso, porque isso é errado. A gente já se policia e tudo mais, né? A gente fica ali naquela, não vou falar sobre isso, não vou pensar sobre isso, não vou admitir que eu sinto isso. E é um sentimento natural do ser humano. Quando a gente reconhece isso, deixa o sentimento passar pela gente, fica mais fácil não sucumbir aquele sentimento e fazer coisas que não são legais, como, por exemplo, sei lá, se você está sentindo inveja de algum amiguinho, você querer puxar o tapete daquele amiguinho no trabalho porque você tem inveja do que ele está tendo muito mais resultados que você. Então, assim, isso já é uma coisa ruim, é você se deixar levar por um sentimento. Mas você olhar para isso, admitir e falar, poxa, eu estou com um pouco de inveja mesmo daquela pessoa. O que eu posso fazer a partir daqui? Né? Que não seja, né, atrapalhar a vida dessa outra pessoa. Então, escreva isso no seu caderninho, no seu diário de emoções. Isso é uma atividade que você não conhecia, não fez nunca nada parecido até hoje. Comece a fazer, que eu tenho certeza que você vai sentir muita diferença. E a segunda dica final que eu queria dar para você aqui, uma dica prática, é encontre alguém que esteja disposto a falar sobre sentimentos. Mas um amigo ou uma amiga que esteja ali disposto a ouvir sobre isso, a acolher sobre isso, a fazer uma escuta que seja muito mais de acolhimento do que de não, você não pode sentir dessa forma, não, você está triste é porque você está assim, não, você tem que fazer assim, assim, assado na sua vida. Não, a gente está falando aqui de criar um espaço seguro com alguém que você confie, para poder abrir e dividir essas questões da vida, porque quando a gente se abre para alguém que está só ouvindo e acolhendo o que a gente está sentindo, por mais que essa pessoa não esteja efetivamente resolvendo o problema que originou aquele sentimento, vamos dizer assim, ela já está ajudando demais, porque quando você divide uma emoção que você está sentindo, ela passa a fazer muito mais sentido para você.
porque você está elaborando sobre ela, porque você está dividindo com alguém, e esse peso se torna um pouco mais leve, porque você está compartilhando com alguém, sabe? E aí você começa a criar esse canal de conversa aberta com alguém, que, de novo, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser alguém, qualquer pessoa que você confie. E eu espero que você tenha pelo menos uma pessoa assim na sua vida. Mas se você não tiver, tente descobrir, tente desenvolver alguém que talvez comece, sabe? Manda esse episódio para essa pessoa e vê o que ela diz, sabe? Vê o que ela pode pensar, e se vocês não podem construir algo juntos, quem sabe isso não é o começo de uma coisa muito bacana, muito profunda e muito conectada com quem você é na essência, tá bom? E então, gostou dessa conversa? Olha, eu preparei esse episódio e esse podcast especificamente com muito carinho. Então, eu ia gostar muito de saber se você curtiu o episódio, se você curtiu esse projeto. Me conta. E se você achar que esse episódio fez sentido para você, você pode me ajudar pra caramba. Sabe como? Mandando esse episódio para algum amigo ou alguma amiga. E aí me marca também, se você for divulgar nos stories, eu vou ficar muito feliz de saber, tá? E você pode me seguir também, além da minha rede social pessoal, que é o @Thiago Queiroz, Thiago com TH lá no Instagram, você também pode seguir o @ do podcast, que é o @pausa pra sentir podcast, tá bom? E se além disso tudo você quiser participar dessa conversa aqui também, mandando a sua história, sua dúvida, sua pergunta, você pode ir lá no meu e-mail, que é o pausaprasentirpodcast@gmail.com, e lá você manda a sua história, manda a sua pergunta, porque isso daí é uma coisa que eu quero fazer bastante nesse podcast aqui. Responder as perguntas e ler as histórias dos meus ouvintes. Só que para fazer isso eu vou precisar da sua ajuda mesmo, né? Você vai ter que ir lá e mandar o seu caos para mim, tá legal? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo e fique bem.